Estamos aqui, eu, a Silvia, na casa do pastor Lázaro e queremos, ouvir dele alguma coisa, pastor, a respeito da Sociedade São Vicente de Paulo. O que o senhor tem para nos relatar? Obrigado, Lourdes. Bom, primeiro eu quero expressar a minha gratidão em receber você aqui. Conforme eu acabei de dizer offline, a saudade é a memória do coração. E acaba dando saudade de quem já partiu. Isso é bom, muito bom. E o choro não é de tristeza, é de alegria. Então é um prazer receber vocês aqui e contar um pouco da história da nossa conferência. Eu interessei pelas coisas espirituais muito novo. Eu não me lembro bem, eu creio que era o padre Geraldo Silva que era o pároco aqui. Quando eu comecei a compreender que as pessoas morriam. E quando eu compreendi que as pessoas morriam, eu pensei assim, quando eu perder a minha mãe? Então, aquilo gerou no meu coração um impacto muito grande, porque eu comecei a pensar o seguinte: será que o ser humano nasceu para viver só alguns anos? Será que Deus criou tudo tão perfeito, o cérebro, o corpo humano, para que a gente vivesse 70, 80, 90 anos e morresse? E isso despertou no meu coração interesse pelas coisas espirituais. E eu tive algumas boas companhias. Uma delas foi a minha mãe, com a piedade dela, a religiosidade dela, e o meu sogro. E eu sempre convivi com Ari, nunca aprendi a chamá-lo de senhor, mas sempre tive por ele um enorme respeito. E ele foi o culpado, porque quando eu fui começar a namorar com a Avelina, terminou a missa, fomos lá para o alpendre, e quando eu disse: Ari, eu estou aqui para pedir para namorar com a sua filha, senhora não, o senhor é Deus e mora no céu. Já me chamou de Ari até hoje, então me chama de Ari. Mas isso despertou então no meu coração um desejo de conhecer as coisas espirituais, e eu tive boas pessoas muito religiosas. Eu tinha uma certa preocupação, porque no contexto da minha família não haviam apenas católicos, nós tínhamos espíritas, e eu tinha um pouco de medo de misturar as coisas. E aí, quando eu tinha 9, 10 anos, eu conheci a Sociedade de São Vicente de Paulo. E conheci a história de Antônio Frederico Ozanam, e conheci a história da Sociedade de São Vicente de Paulo aqui em Chalé, na Diocese de Caratinga, e é um assunto que sempre me interessou muito, principalmente porque, na minha opinião, a Sociedade de São Vicente de Paulo é a entidade católica que mais age de forma concreta para ajudar as pessoas. E aqui tinha apenas uma conferência, a Conferência São Domingos, que deve ter até hoje. É assim. E nós então, um grupo de jovens, o João Batista do São Caetano Flanete, mais algumas pessoas cujos nomes eu não me recordo agora, tenho 61 anos, nós fundamos a Conferência de São Francisco de Assis, da Sociedade de São Vicente de Paulo. Na verdade, a gente sonhava em ter mais de uma conferência para que a gente pudesse ter um conselho particular. Eu tinha conhecido um pouco a estrutura da Sociedade de São Vicente de Paulo, inclusive em Manimirim, em outras cidades, e a gente sonhava de ter aqui um asilo, ter um abrigo, alguma coisa assim. E nesse contexto, pensando em, inclusive, promover uma difusão maior da nossa conferência, nós adquirimos um pequeno terreno, que na verdade nesse momento eu não me lembro bem como foi o mecanismo de aquisição, mas adquirimos um terreno lá no Areião, que acredito vocês estejam reformando, inclusive para preservar a memória. E todas as vezes que a gente pensava nisso, eu me lembrava do próprio Francisco de Assis. E a história conta que São Francisco de Assis ele costumava orar numa igreja, e aquela igreja era chamada Igreja da Porciúncula, a Igreja da Porciúncula, da Porta Única, porque a igreja só tinha uma porta. E coincidentemente, ou jesucidentemente, a minha mãe tinha morado em Porciúncula, estado do Rio. E aí nós tínhamos esse desejo todo no coração, e nós também, inclusive com o tio Rosendim, pai da Silvia, nós tínhamos fundado com a tia Zirinha,
e com um grande número de pessoas, um grupo de oração da Renovação Carismática. E a nossa intenção é de que o salão servisse para as reuniões da Conferência da Sociedade de São Vicente de Paulo, da nossa Conferência de São Francisco de Assis, da Sociedade de São Vicente de Paulo, e também para as reuniões do círculo de oração, do grupo de oração, não que houvesse qualquer impedimento na matriz ou no salão paroquial. E uma coisa interessante é que Deus nos mostrou numa ocasião que o nome deveria ser, acho que já éramos casados, já éramos recém-casados, de que o nome do local deveria ser Porciúncula. Não a igreja da Porciúncula, mas o salão de reuniões da Porciúncula. Inclusive, na época nós contratamos alguém, ou foi a Elina, sua irmã, que fez o desenho. Ainda tem desenho lá? Não. Não. Ah, não. Tinha um desenho litúrgico. Um desenho litúrgico é uma cruz estilizada com alguém orando. E ficava em frente, onde a mesa ficava para a gente realizar as reuniões. A Vilene está se sentindo apertada porque ela era um pouco menos envolvida que nós na época. Então, em linhas gerais, foi assim que nós construímos. Foi uma alegria muito grande quando nós... Mas então no início era um salão? Era um salão. Depois um salão que virou casa? Depois virou casa porque quando eu deixei de reunir, eles acharam que seria mais oportuno. No início era um salão de reuniões. Na verdade, a gente tensionava que aquela área mais embaixo, que eu não sei a quem pertence hoje, fosse um asilo ou algo parecido. Era o nosso interesse. E aí eu perdi um pouco o vínculo, daí para frente eu não sei. Hoje a gente tem só o local daquele salão que virou uma casa. Aí a casa nós desmanchamos, que ela estava muito, né? Estragada. E retomou o salão como um todo? Não, aí não tem salão, só tem a casa. Ah, só tem a casa. A área foi invadida, E né? não tem mais o desenho litúrgico? Não. Não. Tá. Porque aí nós fizemos a casa de novo. E nos fundos, aí já é outra casa de outro proprietário. Então o que sobrou para a conferência é só aquele beco e a casa, que é uns 50 metros quadrados. Interessante. Eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo da iniciativa de preservar. Na verdade, preservar a memória é muito bom, né? Principalmente quando tem algum elemento físico que serve para preservar a memória. Né? Eu, inclusive, vou me comprometer com vocês de me lembrar, eu devo ter a cópia do desenho litúrgico que tinha lá. Mas, salvo engano, foi a Elina que pintou. Salvo engano. E o documento não tem nenhum, né? Daquela área lá? Nós tínhamos um recibo, né, Elina? Há algum documento, ou um contrato de compra e venda, ou um recibo, tem documento. Do Alcino? O Alcino até mora aqui novamente. Né? Tem um documento, sim. Aí a gente teria que procurar. A gente acaba perdendo o vínculo. Sim. E acaba perdendo a noção da situação. Porque se você conseguir, né, para a gente dar andamento e a Avelina é muito boa para procurar, se tivermos a Avelina em conta. Porque aí a gente registra lá direitinho, né? Eu não sei se tem como, né? Você que é advogado, você acha que tem jeito? Uma área pequena assim? Sim, tem. Aí, neste caso, seria o uso campeão? Eu preciso me certificar